Nós estamos na Parashat Hayei Sarah. Fogo, chamas, destruição, dor. Não estamos falando dos dias atuais ainda, mas nós estamos falando do que o nosso povo também passou há 85 anos. No dia 9 de novembro de 1938, Abraham Dov Kohn, que era Hazan e professor de hebraico da sinagoga ortodoxa Klaus, em Mannheim, na Alemanha, presenciou chamas de destruição junto à sua família. Anos depois, em Israel, seu filho Shmuel contou um testemunho para o Museu Yad Vashem, o Museu do Holocausto, em Jerusalém, o que aconteceu à sua família naquele Kristallnacht, a noite dos vidros estilhaçados. Na minha opinião, a tradução, a noite dos cristais, passa uma sensação de festa que não condiz com Kristallnacht, a noite dos vidros estilhaçados. Ou como se diz hoje na Alemanha, nós temos gente da Alemanha nos acompanhando, o pogrom de novembro. Shmuel tinha 5 anos de idade quando passou isso com a sua família. E ele conta: de manhãzinha, quando meu pai normalmente ia à sinagoga, o vigia do prédio, do outro lado da rua, avisou: senhor, nem adianta ir à sinagoga, ela já está pegando fogo. A sinagoga estava em chamas. 2 horas depois, diz o Shmuel, bateram na nossa porta, gritando para sairmos de casa. Eram soldados nazistas. Nós não abrimos a porta. Eles a arrombaram e gritaram: fora judeus, fora judeus! E quebravam tudo que tinha vidro em casa. Então, eles foram até a estante de livros do meu pai, pegaram todos os livros judaicos, jogaram pela janela e atearam fogo. Nós éramos crianças e não estávamos entendendo nada do que estava acontecendo. Eles nos empurraram, nos forçaram a descer as escadas, dando coronhadas com os seus fuzis nas nossas cabeças, e nos expulsaram de casa. Esse é o relato de Shmuel, nos anos 90, em Israel, lembrando quando ele tinha 5 anos de idade. Naquela noite, não só a sinagoga dele em Mannheim foi queimada, 1.400 sinagogas, numa única noite, foram destruídas. Inúmeros Sifrei Torá, inúmeros rolos da Torá foram queimados. Inúmeros Sidurim, Humashim, livros de comentários judaicos, foram queimados. Muitos judeus foram mortos nesse dia, ou foram levados para campos de concentração. A própria família que foi levada para Dachau, mas conseguiram sobreviver. A maioria dos outros não tiveram a mesma sorte. O fogo traz destruição, mas o fogo não necessariamente traz só destruição. O fogo pode ser usado para o bem também. E é isso um pouco do que fala a nossa paraxá, ou de como os nossos rabinos interpretaram a paraxá dessa semana. Hayei Sarah, as vidas de Sara, na verdade, fala sobre a morte de Sara. A Torá, como um livro de uma tradição bastante patriarcal, coloca ênfase em Abrão, no marido de Sara, e no esforço que ele fez para comprar um terreno onde pudesse enterrá-la com dignidade. Mas os nossos rabinos do passado foram mais generosos com a história de Sara e buscaram recuperar o protagonismo não do momento da sua morte, mas da sua vida. E aí, se nós vamos no Midrash, um texto para lá de tradicional, nós vemos como os nossos rabinos também eram poetas. Eu tentei traduzir da forma mais fiel ao texto em hebraico. Durante toda a vida de Sara, diz o Midrash, havia uma nuvem suspensa sobre a entrada da sua tenda. Quando Sara morreu, a nuvem desapareceu. Mas quando Rebeca chegou, a nuvem voltou. Durante toda a vida de Sara, a entrada da sua tenda ficava escancarada.
Quando Sara morreu, a entrada se fechou. Mas quando Rebeca chegou, a entrada se escancarou. Durante toda a vida de Sara, a massa do seu pão era abençoada. Quando Sara morreu, a bênção cessou. Quando Rebeca chegou, a bênção voltou. Durante toda a vida de Sara, havia chamas acesas, de uma noite de Shabat até a próxima noite de Shabat. Quando Sara morreu, a chama cessou. Quando Rebeca chegou, a chama voltou. Se as chamas da Kristallnacht destruíam sinagogas, comércios, lares e vidas, as chamas da nossa matriarca, as chamas de Sara, iluminavam a casa constantemente, de um Shabat até o outro. Luzes de espiritualidade, de amor, de acolhimento, de paz. As nossas velas de Shabat, que estão aqui, aliás, nós temos 2 velas de Shabat e uma vela em memória de todos os que morreram na Kristallnacht, e essa mesma vela que mantém a nossa esperança acesa da recuperação, do resgate dos reféns em Gaza e de que os nossos soldados possam voltar em paz. As nossas velas de Shabat são apenas uma fagulha das luzes que Sara acendia na sua casa o tempo inteiro, todos os dias, todas as noites. E depois, Rebeca, que continuou essa tradição e manteve as luzes acesas. As chamas das velas de Shabat e da tradição judaica são muito mais poderosas do que as chamas da Kristallnacht. E nós temos que estar convencidos disso. As nossas chamas são mais fortes e mais duradouras do que a chama dos nazistas, dos fascistas, dos racistas e dos antissemitas. Uma linda canção em Yiddish que todos vocês conhecem fala das nossas chamas. Fala das chamas colocadas em casa, aquecendo o lar, trazendo acolhimento, conforto e segurança. Enquanto o Rebbe, a forma carinhosa de se falar do Rabino, ensina para as crianças o Aleph Bet. A canção diz assim, em português: na lareira queima o fogo que aquece a casa. Enquanto o Rebbe ensina às crianças o Aleph Bet, ele diz assim: vejam, crianças, lembrem-se, queridas, o que vocês aprendem aqui. Repitam de novo. Kometz Aleph significa o. Crianças, quando vocês crescerem, vocês entenderão, vocês mesmas, quantas lágrimas estão nessas letras. Quanta pena. Crianças, quando vocês suportarem o exílio, quando vocês estiverem exaustas, tirem força dessas letras do Aleph Bet. Olhem para elas, treinem, aprendam. Kometz mais Aleph é igual a O. Nas últimas semanas, muitos de vocês que estão aqui, muita gente que não está aqui hoje, mas está nos acompanhando online ou simplesmente celebrando o Shabat em casa, tem nos procurado, tem procurado a Betel. Eu tenho certeza que estão fazendo isso na CIP, na Shalom, no Beit Chabad, nas sinagogas de Porto Alegre, na Cibra, no Centro Comunitário, na União Israelita, em Minas Gerais, Congregação Israelita Mineira, no Brasil todo. Uma das pessoas que me buscou essa semana me disse assim: Rabino, eu me sinto traída no meu país. Eu me sinto traída por gente que eu acreditava que tinha os mesmos valores humanistas que eu. Não, Rabino, eles não têm. Rabino, parece que o judeu não merece a mesma consideração de outras minorias discriminadas. Mas, Rabino, eu estou me sentindo cada vez mais forte. E eu sinto cada vez de forma mais intensa que aqui a sinagoga é o meu lar. É o meu espaço seguro. É o lugar onde eu posso falar, onde eu posso chorar, onde eu posso ser acolhida. Rabino, agora eu quero estudar. Eu quero me apossar mais da nossa identidade judaica. Desde o Aleph Bet, desde o começo. E tem mais amigos e amigas judeus que também querem. Rabino, por onde nós começamos? Numa outra atividade para jovens que nós tivemos aqui na Betel na quarta-feira,
Uma das jovens participantes disse que o judaísmo para ela é geracional. E eu acho muito importante a gente dizer isso aqui, numa sinagoga tão bonita quanto a nossa, que tem crianças, que tem jovens casais, que tem pessoas já mais experientes e mais idosas, que às vezes acham que os mais jovens não escutam vocês. E essa menina disse assim: para mim o judaísmo é geracional. E nisso também, eu queria dar um abraço hoje, Rabino, na minha avó. E eu quero dizer para ela que eu reconheço que ela tinha razão quando ela dizia que tanta gente em volta de nós é antissemita. No meio de todo esse luto, de todo esse sofrimento, tantos outros relatos que eu poderia dividir com vocês, por tudo isso que nós estamos passando, que bom que nós pelo menos podemos passar isso juntos num lugar seguro, onde nós podemos ser quem nós somos. Cada vez mais me emociona saber que a Betel está sendo cada vez mais vista pela nossa comunidade, pela Rua Judaica em São Paulo, como um lar judaico seguro e aquecido, onde podemos nos sentar em volta de uma mesa, onde podemos sentar nos puffs, onde podemos sentar até no chão, como nós quisermos, com comida e bebida, e aprendermos juntos a nossa tradição, desde o Aleph Bet. E, em meio a tanta tristeza, a honra que vocês me dão, o kavod, de me fazerem me sentir um pouquinho o Rebbe do Eufen Pripyat, pronto e preparado para falar de Torá, de Kabbalah, de Talmud, aqui ou na casa de vocês. Mas também pronto e preparado para falar de Sholem Aleichem, para falar de Isaac Bashevis Singer, para falar de Amos Oz, para trazer as mensagens da Rabina Shefa Gold, para falar de Mordechai Anilevich, para falar de Yitzhak Rabin. E é nessa combinação que a nossa identidade judaica floresce. Gente, estamos prontos. Por onde nós começamos?